No princípio, Deus criou a religião, o espetáculo, a mídia e o mercado. Ou seria melhor dizer que ele criou os céus e a terra mesmo, e o homem incrementou tudo isso através do marketing religioso? Afinal, marketing, espetáculo mediatizado e mercado combinam com religião? O que vocês acham? Quem nunca se espantou com o traslado de artistas seculares para as igrejas neopentecostais, especialmente desde a década de 90? Vocês devem se lembrar da Mara Maravilha, cantora, apresentadora, ex-coelhinha da Playboy, que em 1990, na década de 1990, se converteu ao neopentecostalismo professado por Edir Macedo. Se projetou na Igreja Universal, apresentando programas da igreja, depois e tudo mais. Vocês aqui do Rio de Janeiro devem conhecer, melhor ainda, a Baby Consuelo. Ex-esposa do Pepeu Gomes, integrante dos Novos Baianos, que nessa época lançou canções com títulos sugestivos como Barra Lúcifer, Ferro na Boneca, Sem Pecado Sem Juízo, Menino do Rio, aquele que provoca arrepio, e que hoje prega um outro menino, não o do Rio, mas o menino Jesus. E hoje em dia ela se diz a popstora, e não a pastora, mas ela se refere como a popstora de uma igreja que fica, se não me engano, no Jardim Botânico, que pelo menos era onde ela residia até algumas décadas, que é o Ministério do Espírito Santo de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Só isso é o nome da igreja. E segundo a Magali do Nascimento Cunha, a Baby se refere à Bíblia como manual do fabricante e conta que foi chamada pessoalmente por Jesus, que seria o maior casca-grossa que existe, e que teria aparecido pessoalmente a ela, em sonho, sei lá, lindo, forte, maravilhoso, um gato. Se a gente fosse referir a artistas seculares que hoje em dia militam no neopentecostalismo, a lista é absurdamente potente. Desde a Chacrete Gretchen, que adaptou a sucessos, hits dela, como Melô do Piripiri, e virou Piripiri de Jesus, onde a expressão Je suis la femme, ou virou Cristo é Rei, ou para Joana Prado, Carla Pérez, assim com seus maridos, Xande, Vitor Belfort, campeão de Vale Tudo, que é conhecido por dedicar suas vitórias a Jesus após nocautear seus adversários. Várias ex-coelhinhas da Playboy, como Darlene Glória, Luísa Tomé, Cristina Mortágua, Marcele Prado, Nicole Puzzi, Simone Carvalho, Rose de Primo, Monique Evans, Cida Marques, enfim. Ídolos do público infantil e teen também referiram conversão, como Simonias, Balão Mágico, Rafael Ilha Pereira, ex-Polegar, as ex-Paquitas, Ana Paula Almeida e Andréa Faria, o cantor Conrado, que hoje também é cantor gospel, o ex-trapalhão Déder Santana, Arlindo Barreto, que era o ex-bozo do SBT, hoje atualmente é o pastor Arlindo, Mr. Clown, que assim como a dupla de palhaços Patati Patatá apresenta shows com uma proposta evangelística. E a Bola de Neve Church, já escutaram, conhecem? Já ouviram falar da Bola de Neve Church? É um exemplo bem recente de agência religiosa que tem recebido parte da migração desses famosos. Então, a Cida Marques, a Monique Evans, eu as conheci pessoalmente no meu trabalho de campo nessa igreja. O Alexandre Frota, a Regininha Poltergeist, serão pessoas que teriam frequentado essa igreja, assim como o Enzo Perondini, que foi campeão brasileiro de musculação e foi o braço direito do fundador dessa igreja, que é o Rinaldo Seixas. Em 2008... Alexandre Frota, desculpe. O Alexandre Frota, eu não conheci na igreja durante meu trabalho de campo, mas ele é referido em algumas entrevistas como tendo frequentado por um tempo.
na mesma época em que ele participava do selo nacional Brasileirinhas, que é um selo erótico. E o que também acontecia com a Gretchen, na época em que ela protagonizava alguns filmes pornôs, ela frequentava 3 igrejas, que era a Sara Nossa Terra, a Universal e a Renascer. O que parece ser uma contradição com esse aspecto da chamada santidade ou da castidade. É um paradoxo, ou pelo menos aparenta ser. E esse Enzo Pirondini, que era braço direito do fundador da Bola de Neve Church, ele criou uma igreja, dentro desse fenômeno muito potente da dissidência religiosa, típica no neopentecostalismo. Ele criou uma igreja chamada Igreja Cristã Zion, que tem uma estrutura semelhante à Bola de Neve Church. Largo uso da mídia, ênfase em batalha espiritual e em cura e libertação. O slogan da instituição, quando a gente pensa no trabalho de marketing, é muito importante que se institua palavras de ordem, slogans. O slogan deles é: ser cristão é muito louco. Não louco, louco. L-O, acente circunflexo, C-O. Está no site deles. Isso pode indiciar uma tentativa de atração de públicos através de um discurso mais informal, da coloquialidade do discurso. Além disso, eles se utilizam bastante da internet e da ressignificação de gêneros poético-musicais, especialmente rock, reggae, hip-hop, e tudo isso faz parte de um conjunto bem articulado de estratégias de marketing. É claro que todos esses famosos que eu elenquei, dentre muitos outros, podem ter frequentado agências religiosas evangélicas por muitos motivos, inclusive sem ter um interesse mercadológico de reposicionamento na mídia, de maior popularidade. Eles podem realmente ter querido transcender ou ter uma experiência religiosa. Mas é notável que todos eles tinham algo em comum, todos os que eu me referi. Todos eles experimentavam momentos de declínio de sua popularidade, junto à mídia, ao público em geral. O que leva a essa hipótese de que a conversão religiosa ao pentecostalismo e neopentecostalismo ocorre como possível tática de inserção ao mercado, no caso, ao mercado religioso evangélico. Há uma exceção nessa mesma época, que é o cantor Rodolfo, dos Raimundos. Ele saiu dos Raimundos no auge do sucesso do conjunto, em 99 mais ou menos, em que o conjunto já estava lançando um DVD pela MTV, que era o primeiro DVD ao vivo da MTV, e também o Luau MTV, era um outro DVD, no mesmo ano eles lançaram. Então, no auge do sucesso dos Raimundos, o Rodolfo saiu remetendo a uma conversão religiosa ao neopentecostalismo. Tem todo um mito fundante em que ele estaria com dores no estômago e um grupo de missionários da Assembleia de Deus foi à casa dele, convidado pela sua mulher, Alessandra, conheço os dois, e que daí ele teria sido curado, Deus teria, através dela, extirpado um câncer, e daí ele teria se convertido, mas não teria ido à Assembleia de Deus. Talvez porque a Assembleia não o acolhesse tão bem quanto igrejas mais contemporanizadas, como a Sara Nossa Terra e a Bola de Neve Church, que são as duas agências religiosas às quais ele circulou. De todo modo, a inclusão de artistas nessas firmas religiosas funciona, repleta de eficácia simbólica, como uma estratégia de atração e de conservação de públicos, sinalizando para o tema dessa fala, que eu chamo de marketing de guerra santa. E para o aumento do capital simbólico, capital social, econômico também, da agência religiosa. A expressão marketing de guerra santa, criada a partir da expressão marketing de guerra e do livro Marketing de Guerra, de Al Ries e Jack True, procura apontar para as relações que se estabelecem entre firmas religiosas que se utilizam das práticas de marketing para conquistarem um melhor posicionamento no mercado religioso, para criar e atender demandas e adquirir a preferência dos fiéis consumidores.
É uma análise que eu fiz a partir de observação participante em igrejas em Balneário Camboriú, Florianópolis e São Paulo, e do diálogo com autores que se debruçaram sobre assuntos como o paradigma de mercado religioso, paradigma da dádiva, teologia da prosperidade e marketing, especialmente marketing neopentecostal. Os autores do paradigma estadunidense de mercado religioso, ou das economias religiosas, como Rodney Stark, Roger Fink, James McCann, Larry Cohn, William Bainbridge, comentados por autores como Ricardo Mariano, Lemuel Guerra e Alejandro Ferreiro, têm procurado compreender essa interpolação entre mercado e igreja, assim como já havia feito autores como Peter Berger, ainda que com perspectivas distintas. Me parece que a maior diferença entre a perspectiva de Berger e desses estadunidenses do paradigma das economias religiosas é que, para Berger, existe uma degradação das religiões à medida em que elas vão transformando a sua estrutura religiosa para se adaptar ao mercado. Enquanto, para os estadunidenses, literalmente, o fato de que os distintos segmentos do mercado possam encontrar religiões com que se identificar leva a uma religião melhor e não ao empobrecimento. Como também comenta o Alejandro Ferreira. O marketing religioso, quem definiria marketing religioso? Alguém pode definir o que é marketing religioso? Pode participar, gente. Quebra um pouco a formalidade. O mercado das almas. Ótima definição. Oportunismo mercantil com fins mercantis. Muito bom. Oportunismo. Todo respeito aos católicos, mas seria o ressurgimento de uma espécie de indulgência, ou de venda de indulgência de hoje, sendo que é ao contrário. Quando a igreja com essa estratégia, o dinheiro foi para a instituição, o dinheiro vai para os seus líderes. Enriquecimento pessoal. A religião virou um negócio e, como toda firma, né, é uma briga de marketing, etc. Agora, esse negócio da indulgência é interessante, essa comparação, porque na indulgência se prometia uma vida futura, uma vida depois da morte. E, na verdade, o marketing religioso do neopentecostalismo é uma sociedade anônima, é uma sociedade com Deus, uma sociedade comercial com Deus para essa vida humana. Realmente existem várias formas de marketing religioso, não estão apenas nos católicos e nos neopentecostais, mas há autores que têm trabalhado com marketing religioso em outras agências, como, por exemplo, o Frank Uzarski, que tem trabalhado, professor da PUC, conhece o Frank, né? Frank Uzarski, tem trabalhado na perspectiva do marketing budista, um trabalho novo de um ano para cá. Mas, realmente, uma das diferenças entre o marketing neopentecostal e o católico provavelmente esteja em instituir essa recompensa no aqui e agora, e não numa salvação futura, como seria no caso da indulgência. Esse marketing religioso seria definindo também, e todas essas definições são absolutamente maravilhosas, seria esse gerenciamento do mercado religioso, com o objetivo de detectar e de atender demandas. Isso vai acontecer com esse marketing religioso católico, com o neopentecostal e qualquer outro marketing do sagrado. Produzindo e comercializando produtos e mercadorias e criando novas demandas para esse público-alvo. Muitos autores têm comentado sobre marketing religioso, no Brasil e no exterior. No exterior, há destaque para Philip Kotler, que já trabalhava, na verdade, com marketing em geral, Jorge Barna, Frank Viola, Mara Einstein, Stuart M. Hoover, dentre outros. No Brasil, me parece que, em relação ao marketing neopentecostal, o principal autor, ou um dos precursores ainda é Leonildo Silveira Campos,
e alguns de seus orientandos também, como Jaqueline Zeroldo Dog, Magali do Nascimento Cunha e outros, muitos outros pesquisadores. Na verdade, o marketing religioso neopentecostal é o que é alvo de maiores pesquisas, especialmente por esse crescimento do neopentecostalismo no Brasil. E essa exposição midiática que é maior do que de qualquer outra agência religiosa hoje em dia. Mas qualquer religião pode se valer de estratégia de marketing. Um dos primeiros trabalhos foi do Douglas Teixeira Monteiro, em 79, e ele fala sobre as estratégias de marketing em relação à Umbanda, e comparando um pouco com o catolicismo e pentecostalismo. Ainda não se falava do neopentecostalismo, que é um fenômeno que, em geral, é referido tendo seu início em 77, né, com a criação da famosa... Assim, deixa eu fazer um teste com vocês. Quando eu falo Igreja Neopentecostal, qual é o primeiro nome que vem na cabeça? Qual? Igreja Universal do Reino de Deus. É o primeiro nome que vem para vocês também? Quando fala Igreja Neopentecostal, é isso? Universal? Ótimo. Já voltamos nisso, então. Daqui a pouco. O marketing religioso cristão já pode ser definido didaticamente como católico, evangélico ou feito por qualquer agência religiosa que se defina como cristã, mesmo que os católicos e evangélicos não a definam. No caso do marketing católico, muitos autores trabalharam sobre isso. O mais conhecido é o Antônio Cater, que ele tem uma perspectiva não tão crítica sobre o marketing, mas ele tenta viabilizar o marketing católico no agenciamento de artistas católicos, de padres. Ele procura treinar padres para se posicionarem perante o público e tudo mais. Padre Robson, acho que é o último dos seus produtos religiosos. Mas realmente existem semelhanças do marketing católico, especialmente carismático, e do marketing neopentecostal. O que é apontado em trabalhos como o de Lemuel Guerra, que ele fala que, amparado no paradigma de mercado, ele percebe que o marketing católico tem procurado atender, através de produtos religiosos, um público muito similar, que seria genericamente esse público cristão. Então, se os católicos pretendem responder a demandas semelhantes àquelas atendidas pelos neopentecostais, os produtos religiosos, produto aqui estou entendendo como práticas, ritos, discursos, propostas religiosas, tendem a uma padronização. Mas o Peter Berger vai falar que existe um padrão de semelhança de produtos identificados a partir de uma dupla pressão. Para ele existe um sentido de assemelhação e um sentido de diferenciação. Ou seja, a proposta de religiosidade tem que ser parecida em alguns aspectos com a de seus concorrentes e, ao mesmo tempo, ao menos marginalmente, diferente. Isso pode apontar, dentro de um espectro do gerenciamento de marketing, para o atendimento de demandas, a adaptação da agência religiosa às necessidades, às vontades do público, e, ao mesmo tempo, a oferta de produtos novos. Então, é uma coisa que acontece em mão dupla. Para obter o melhor posicionamento da agência no mercado, aumento dos recursos financeiros, distribuição de mercadorias, é necessário um planejamento estratégico de marketing religioso. Ainda que esse planejamento não seja feito necessariamente por teóricos, por estudiosos de marketing, e muitas vezes seja feito de um modo bastante empírico. E o caso mais sintomático, creio eu, ser o do Edir Macedo, que, apesar de não ter uma formação específica, ele transformou a IURD, a Universal, no maior empreendimento neopentecostal brasileiro, mesmo não tendo essa formação específica.
Esse gerenciamento de mercado praticado por firmas religiosas que se identificam cristãs pode ser chamado pela expressão marketing de Jesus, que definiria as firmas que se utilizam, se apropriam e ressignificam a figura de Jesus e os discursos atribuídos a ele como uma estratégia central de um marketing que procura aumentar o capital religioso da agência, promovendo um mercado espetacular dos bens de salvação, parafraseando Bourdieu. Quais seriam os objetivos desse marketing de Jesus, ou da apropriação da figura de Jesus e dos discursos atribuídos a ele? Permanência de fiéis, adesão de fiéis, distribuição de produtos, distribuição de mercadorias religiosas e obtenção de uma maior religious share of marketing, ou um termo do marketing que é muito conhecido, que é a fatia do marketing, né? Uma maior fatia de mercado, no caso de mercado religioso. Nesse marketing de Jesus, importa que o bem material ou tangível, o que seria um bem tangível ou material? Tudo aquilo que pode ser, né, tocado. Importa que ele remeta ao bem imaterial, ao bem intangível. Ou seja, ao adquirir um produto ou uma mercadoria com os dizeres Jesus, Deus, Espírito Santo, etc., ou simplesmente um produto produzido por uma agência compreendida como autorizada e como sacralizada, adquire-se, no imaginário, a possibilidade de ser feliz, próspero, próximo ao sagrado. Estas sensações, pertencimento, comunhão, felicidade, prosperidade, são um dos grandes alvos do consumidor ao adquirir um produto religioso, uma mercadoria religiosa também. E ele se dá através da negociação que o fiel faz com Deus, por meio da igreja, e através de contribuições financeiras, remetendo à característica mais conhecida do neopentecostalismo, a famosa teologia da prosperidade, que pode ser entendida pela paródia que Maria Lúcia Montes faz do célebre adágio franciscano, é dando que se recebe, que ela fala, é dando-se à igreja que se recebe de Deus. Assim, o fiel doa dinheiro à igreja, esperando que Deus se incumba da retribuição, o que pode lembrar o conceito de reciprocidade do paradigma da dádiva do Maús. Isso remete ao slogan da Renascer, que rege que Deus é fiel aos homens. Então, a firma religiosa serve assim de médium, de intermediário, oferecendo ponto de distribuição de produtos, discursos, serviços, ritos e práticas, e mercadorias, e de acolhimento de ofertas e dízimos, possibilitando ao fiel a suposta conexão com o divino. O marketing de Guerra Santa pode ser promovido por agências de qualquer matriz religiosa. Para desenvolver uma análise crítica a esse conceito, é necessário observar o posicionamento das firmas religiosas dentro de um determinado mercado religioso. Lembrando que a mesma firma religiosa pode ocupar espaços ou segmentos diferentes de acordo com o referencial de análise escolhido. E a mesma agência religiosa pode adotar estratégias distintas em relação a concorrentes diferentes. Por exemplo, a estratégia discursiva adotada pela Igreja Universal em relação ao catolicismo é diferente daquela adotada em relação à Umbanda, ao Candomblé, às religiões de matriz afro, que geralmente é associada a uma miríade de encostos, demônios, capetas e outras coisas pela IUT. Se for analisar num mercado segmentado, um mercado religioso segmentado, como o neopentecostalismo, a IURD, Igreja Universal, é a líder do mercado. Isso algumas estatísticas vão mostrar, mas
Dentro do... Isso também é detectado através do imaginário social, que é o... Qual é o seu nome? Que a Terezinha fez, e mais algumas pessoas também. Que quando se fala em neopentecostalismo, remete-se à ideia, né, associa-se, tem-se como praticamente um sinônimo a Igreja Universal e o Edir Macedo. Isso acontece com várias marcas, né? Vocês podem imaginar milhões de coisas aí. Com várias marcas isso daí também acontece. Dentre elas, quando se pensa em fast food, se pensa em McDonald's, exato. E daí a expressão McDonaldização da fé para tratar de um contexto de mercadorização que é caracterizado por um sistema drive-thru, de rápido atendimento de demandas, o que lembra também o conceito de supermercados da fé, referidos por Pedrinho Guares. Por ser a líder do mercado neopentecostal, a IURD assume as características de um marketing de guerra santa, com estratégias defensivas. Aqui eu estou me apropriando do livro Marketing de Guerra e procurando adaptar a esse contexto do mercado religioso. Então, uma das estratégias de defesa do líder de mercado religioso neopentecostal, que é o IURD, está em reelaborar aspectos de seu discurso. Ou seja, antes que os concorrentes alcancem uma melhor plataforma, um melhor espaço no mercado, eles reelaboram alguns discursos que pareciam a eles serem pontos fracos ou que eles perderiam fiéis com eles. Daí, por exemplo, o discurso do aborto, que há alguns anos na Universal já é uma questão que é tida como liberada, né, flexibilizada. E o discurso sobre a homossexualidade, que também, hoje em dia, ele foi bastante amenizado. Então, provavelmente, isso daí seja uma estratégia de atração de público, né? Provavelmente pela IURD perceber que alguns desses fiéis, as mulheres praticantes de aborto, que poderiam praticar aborto e também pessoas da comunidade LGBT, poderiam ser agregados se houvesse um discurso mais flexível, mais ameno. Provavelmente dentro, a gente não tem estatísticas claras a respeito, mas provavelmente o segundo e o terceiro lugares em termos de posicionamento no mercado evangélico neopentecostal sejam ocupados pela Internacional e pela Mundial. É interessante que o primeiro é universal, o segundo é internacional, o terceiro é mundial, né? Coisa meio toponímica, assim. Tem que ter isso no nome, né? Tem que ter uma coisa de espaço, né? Ninguém vai começar com uma igreja municipal, quem é que vai dar atenção, né? Enfim. No caso, os fundadores da Internacional e da Mundial, que é o R.R. Soares, que, aliás, fundou a Universal com o Edir Macedo em 77. E o Valdemiro Santiago, que, aliás, também é um dissidente da Universal. Lembrando aquele fenômeno que eu já falei da dissidência. Por terem sido líderes da IURD, ambos têm uma posição privilegiada na busca por pontos vulneráveis nessa. Então, eles estabelecem, de acordo com a classificação do marketing de guerra, e apropriado aqui pelo marketing de guerra santa, estratégias ofensivas de marketing, especialmente no discurso religioso. Então, eu fiz uma pesquisa na Igreja Mundial em 2010, e o meu caderno de campo relata especialmente críticas do Valdemiro Santiago ao Edir Macedo em relação a alguns pontos. O afrouxamento discursivo em relação a algumas questões, como a do aborto, ao dinheiro gasto pela IURD na construção do Templo de Salomão, a programação secular da Record, que inclusive tem muitas críticas internas dos próprios fiéis da Universal também. E, evidentemente, que essa estratégia do ataque direto gera o contra-ataque da Universal, que isso, existem programas jornalísticos, ou jornalísticos, não sei, da Record, que também atacam o Valdemiro Santiago, mostrando aquisição de bens e tal. Enfim, é o outro falando rasgado, né? Outro tipo de estratégia de marketing de guerra santa está no flanqueamento. A estratégia do flanqueamento seria de oferecer um produto
o mais inovador possível. E dentro do campo do mercado religioso neopentecostal, um exemplo é a Renascer. Ao contrário de Macedo, que não tem uma formação específica na área, o líder da Renascer, Estevão Hernandes, é ex-gerente de marketing da Itautec, da Xerox do Brasil, cursou o 3º ano de administração de empresas, se especializou na área e escreveu a apostila A Igreja usando o marketing como arma espiritual, em que se fundamenta nos princípios de Philip Kotler para gerenciar seu negócio. A estratégia dele, por excelência, é a inovação. Ele percebeu a demanda de jovens evangélicos por gêneros musicais mais contemporanizados, como rock and roll e heavy metal. É interessante que eu me lembro que, na época, alguns dos fiéis falavam que não curtiam heavy metal, e sim heavens metal, um metal do céu, do paraíso, configurando algumas das primeiras experiências evangélicas de um white metal brasileiro, o heavy metal recheado de um conteúdo gospel. Através de um ministério da Renascer que chamava Christian Metal Force, Força do Metal Cristão, alguma coisa do tipo. Isso reverberou em outros ministérios que tocam rock pesado, como Crash Church, Zadok, Ossos Secos, Sarcófago, Caverna de Adulão. Estes são ministérios que se identificam como underground ou alternativos e têm nos headbangers, nos admiradores de heavy metal, o seu nicho mercadológico. Eles se constituem como praticantes de um marketing de guerrilha santa, combatendo por um espaço mais reduzido, mais segmentado, do que aquele pretendido por igrejas como Universal, Mundial, Internacional e a própria Renascer. Há também igrejas underground que têm como mote, como tema central, a sexualidade, como é o caso da Sex Church, que se apresenta como uma igreja cristã pornô, atendendo em reuniões presenciais um público jovem e urbano, de classe média e média alta de São Paulo, e um público mais ampliado através de seu site pornô cristão. Ainda que à primeira vista aparente ter um discurso flexível a respeito do tema, tópicos do site como a pornografia estupra a sua mente mostram que o sentido é o oposto. Outros ministérios autodenominados underground paulistanos, como a Capital Augusta, Crash Church, o Projeto 242, têm também a sexualidade como um dos temas centrais, compartilhando assim do mesmo território de disputa, o mesmo nicho mercadológico, os jovens de classe média, média alta. Desdobram-se os exemplos de instituições evangélicas que praticam marketing de guerrilha santa, ou seja, que têm um público mais específico e militam para conquistá-lo. É o caso das... É o caso das igrejas evangélicas inclusivas LGBT, que tem 6 em São Paulo, eu sei que aqui no Rio também tem pelo menos 2, não é? A ICM e a Contemporânea, se não me engano. Enfim, essa segmentação religiosa foi anunciada por estudiosos do paradigma de mercado, como Fink, que comentou que, com o tempo, a diversidade no mercado religioso refletirá a diversidade da população mesmo. E que, na medida em que no mercado existem diversos segmentos sociais, aparecerão diferentes ofertas religiosas para satisfazê-lo. Só concluindo, mais um 5, compreendo? A secularização do Estado brasileiro propiciou a desmonopolização religiosa e a explosão do mercado religioso amplo e pluralista, reverberando na concorrência em firmas religiosas especializadas em gerenciamento de mercado, gestão administrativa e financeira, adaptação de bens simbólicos, diminuição ou abandono de práticas sectárias, profissionalização de líderes e oferecimento de serviços direcionados a segmentos distintos e ações estratégicas de marketing. E dentre essas várias agências religiosas, destacam-se as neopentecostais pela fluidez com que exercitam essas práticas. A adequação
da oferta a determinados nichos mercadológicos se identifica nessas agências por meio dos diferentes níveis de normatização de usos e costumes e da adaptação do discurso religioso, havendo a lógica de produção e circulação de bens consumíveis e materiais, como CDs e roupas, que apontam para a intangibilidade de sensações, como a de prosperidade, associada à reciprocidade com Deus através da igreja que atua como médium, canal de oferta e de atendimento de demandas. Essas mercadorias tangíveis, apontando para a imaterialidade desses bens, apontam para sensações de compartilhamento de sentidos e de significados, motivação, felicidade, proximidade com o divino, prosperidade, percepção e percepção da identidade religiosa compartilhada. Enfim, essas agências se tornam possibilitadoras da ativação de comunidades afetivas, como diria Halvar, ou comunidades emocionais, como diria Daniel Hervé-Léger. Quem pratica o marketing de guerra santa, já concluindo, deve identificar as práticas de consumo, oferecer um ambiente em que as sensações de inclusão e de pertencimento e de envolvimento com o divino sejam contempladas, estimular a adesão a discursos, ritos e práticas e a aquisição de mercadorias religiosas. Deve apostar na satisfação dos apetites e anseios dos crentes consumidores e oferecer bens que simbolizam sentimentos de felicidade, prosperidade, inclusão e sucesso, impulsionando o mercado religioso. Mas para um planejamento estratégico de marketing, conhecer os desejos do fiel consumidor e oferecer produtos e mercadorias que supram essas necessidades não basta. É importante mapear o posicionamento da agência religiosa e das demais no mercado, observar as fragilidades do concorrente, investir nesses bens e serviços, atentar para a antecipação das necessidades, inovar através de produtos e mercadorias, e, através de propaganda maciça, oferecer bens que atendam e criem demandas. O objetivo é a conquista da mente, do imaginário dos consumidores, que é o campo de batalha das empresas, como diz o livro Marketing de Guerra, e também das agências religiosas. Identificar o uso de um marketing de guerra santa, creio, contribui para que entendamos melhor o fenômeno do crescimento das agências religiosas no contemporâneo. Claro, esse é um trabalho introdutório e há muito a se discutir, se refletir sobre essas maneiras como as agências religiosas posicionam suas forças e conquistam espaços neste fronte religioso. O fronte religioso que é representado pela mente dos fiéis consumidores. Eu espero que esse trabalho, essa narrativa, sirva para impulsionar, para encorajar outras investidas e que esse campo que é tão contemporâneo e ainda tão carente de novos debates possa ser aprofundado. Obrigado.